Olá, meu nome é Aline Martins de Souza e eu vou apresentar uma publicação cujo nome é A Pedagogia Histórico-Crítica na Educação Musical Escolar do Paraná. Então o tema é Pedagogia Histórico-Crítica como a fundamentação do ensino de música nos currículos básicos do Paraná e nas diretrizes curriculares do Paraná. O objetivo é apresentar as características da educação musical escolar proposta nesses currículos. Metodologia é a pesquisa bibliográfica e documental e as fontes são o Currículo Básico para a Educação Pública do Estado do Paraná, de 2003, e as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná, de 2008. Então, o que é a pedagogia histórico-crítica? Então, o contexto histórico, principalmente que ela foi formulada, tem muito a ver com o que ela se tornou. Então, é importante salientar que a pedagogia histórico-crítica é formulada com o objetivo de se colocar como uma pedagogia contra-hegemônica de superação das tendências tradicionais e escolonovistas. A pedagogia histórico-crítica foi construída no momento histórico de redemocratização brasileira, promulgação da Constituição, e, por consequente, ela aspira em suas linhas, os anseios da busca da formação de indivíduos humanizados, críticos e prontos para realizar as transformações necessárias para a construção de uma sociedade democrática e menos desigual. O pioneiro da pedagogia histórico-crítica é o professor Saviani e seu grupo de pesquisa, e o professor Newton Duarte tem várias elaborações sobre o campo da arte dentro desta pedagogia. Então, quais são os princípios da pedagogia histórico-crítica? Destaquei alguns aqui. Então, ela é fundamentada no materialismo histórico-dialética, ela é comprometida com a formação da classe trabalhadora para a transformação social, é uma pedagogia contra-hegemônica para a superação da pedagogia tradicional escolonovista, os conhecimentos historicamente constituídos são centrais para essa pedagogia e são esses conhecimentos que mediam todas as relações sociais na escola. Ela é objetivada na formação humana através da apreensão desses conhecimentos. Então, os currículos. Quem são essas fontes que utilizamos nessa pesquisa? Então, é o Currículo Básico para a Escola Pública do Estado do Paraná, foi lançado em sua última versão em 2003, e as Diretrizes Curriculares da Educação Básica, 2008. A construção dos currículos. Ambos os currículos foram frutos de construções coletivas envolvendo os professores e técnicos da rede estadual do Paraná e professores e pesquisadores universitários. Então, houve um grande diálogo entre a academia e a educação básica, entre os professores, para a formulação desses dois currículos. Então, os debates do currículo básico do Paraná começaram na década de 1990 e os primeiros debates da construção das diretrizes curriculares começaram em 2003. Então, foram anos e anos ali construindo, debatendo e construindo esses currículos a partir da realidade aqui do Paraná. Então, as concepções da pedagogia histórico-crítica para a música. Então, a música ela é fonte de humanização dos sentidos, então, através da música que se humaniza principalmente os sentidos humanos, e através dessa humanização dos sentidos as pessoas tornam-se mais humanas, segundo essa pedagogia. O conhecimento é trabalho criador, então ele é fruto do trabalho criador, então tem um vínculo muito grande com o trabalho devido à sua vinculação ao materialismo histórico dialético. O professor é detentor do conhecimento formal, e além desse conhecimento formal, ele tem o domínio técnico e o domínio pedagógico, ou seja, ele domina o conhecimento, a sua área de conhecimento, mas também ele sabe como ensinar esse conhecimento para seus estudantes. O estudante, no entanto, ele é oriundo da classe trabalhadora, ele é fruto da relação singular e das relações sociais que o permeiam. E eles são sujeitos transformadores de seu tempo. Então, a educação para a pedagogia histórico-crítica é para a transformação social.
O objetivo é formar os sentidos humanos para a compreensão da realidade social e, a partir dessa compreensão, transformá-la. E educar esteticamente seria também um grande objetivo do ensino da música na pedagogia histórico-crítica. Os conteúdos são organizados em 3 categorias, que seriam elementos formais, composição e movimentos e períodos. E lembrando que esses conhecimentos são sempre muito centrais na pedagogia histórico-crítica, principalmente os conhecimentos historicamente constituídos. Então, a educação musical na pedagogia histórico-crítica. Segundo o próprio currículo do Estado do Paraná, ensinar a música, né, a educação musical seria ensinar a ouvir o universo sonoro através do estudo do som como matéria-prima a ser organizada. Esta organização se faz a partir dos elementos caracterizados que são altura, intensidade, duração e densidade. Então, os estudos centram-se principalmente nesses elementos formais no segundo o currículo básico do Paraná. Já a organização, como que se organiza esses currículos, né? A sequenciação desses currículos. O currículo básico, então, tem leitura das qualidades sonoras da realidade, então a história da música, a etnomusicologia. O saber estético são os parâmetros sonoros, os movimentos corporais, a organologia. E o trabalho artístico, a forma musical, a improvisação, né? Já a organização das diretrizes curriculares se organiza por 3 categorias: elementos formais, que seriam os parâmetros sonoros; a composição, a organização dos parâmetros na música, técnica e criação; e os movimentos e períodos, os aspectos sociais e culturais, econômicos da música. Lembrando que os aspectos sociais e culturais são muito importantes para esta pedagogia. E a compreensão dessa relação da música na sociedade também. Então, é um elemento central dos currículos. Agora vamos falar sobre a proposta da pedagogia histórico-crítica dentro do currículo, principalmente das diretrizes curriculares do Paraná, para a superação da polivalência. Então, a polivalência esteve em voga. Muitos pesquisadores criticavam a sua eficácia, a sua eficiência no ensino da arte. E aí, muitos deles, né, através dessa análise, indicaram pelo abandono da polivalência, né, em busca de novas perspectivas, a formação por linguagens, né, por área dentro da arte, e o seu ensino também nessa perspectiva. E nesse caminho, né, as diretrizes curriculares, ela, né, pensa de superar a polivalência buscando a articulação das linguagens. Como que ela pensou essa articulação das linguagens? Então, como superação da polivalência, o professor deve trabalhar a partir da sua área de formação. Então, já está considerando a área de formação do professor, antes disso não era muito considerado. E a partir da sua área de formação e com base nos seus conhecimentos e pesquisas, articular com as demais linguagens mediante as categorias tempo e espaço. Então, aqui no esquema ao lado, a gente tem os elementos formais, composição e movimentos e períodos, né, fazendo esse entrelace dentro da pedagogia histórico-crítica proposta nas DCEs. Não é para trabalhar esses elementos de forma desconecta, é para trabalhar conectados. E nesse meio ali temos as linguagens e um grande círculo que tem o espaço e o tempo. Então, o que se propõe nas articulações? Então, o professor que é formado em artes visuais, por exemplo, ele trabalha os conhecimentos da sua área, e quando ele estiver trabalhando um tempo ou um espaço em que ele possa conectar articular esses conteúdos da sua área com outra, que ele tenha conhecimento ou que ele tenha pesquisado, ele o fará. Mesma coisa o professor de música. Então, o professor de música, ele irá trabalhar a partir dos seus conhecimentos
dentro da sua área, e quando eles estiverem dentro de um tempo ou de um espaço, ele pode articular esses conhecimentos com outras linguagens. Por exemplo, trabalhando a música popular da região do Nordeste, ele poderá fazer uma articulação com uma xilogravura, e entre outras, com a dança, alguma dança de característica daquele espaço, por exemplo. Então, é uma ideia que tenta superar a polivalência, e isso é muito importante. No entanto, quando você pensa que essa política como forma de implementação efetiva da música dentro da educação básica, ela apresenta alguns limites. Por quê? Porque se o professor formado em outra área que não a música não tiver conhecimento sobre a música, que é possível, e que não vai fazer essas pesquisas, o estudante, né, vai ficar sem aquele conteúdo de música, sem saber sobre música. E como a maioria dos professores que atuam na rede estadual do Paraná são formados em artes visuais, fica bem complicado a efetivação da música em todas as escolas de educação básica. Seguimos. E como que tá esses currículos hoje, né? Nós tivemos o desmonte desses dois currículos que aconteceram de formas um pouco semelhantes. Então, temos o currículo básico da escola pública do estado do Paraná, que foi constituído, que foi construído entre os pares, foi todo um debate para sua formulação. No entanto, nós temos, logo após a sua última publicação, nós já temos a implementação dos currículos, dos parâmetros curriculares nacionais, que houve toda uma campanha nacional para sua implementação, os professores receberam esses currículos em suas casas, então houve toda uma campanha mesmo pró-parâmetros curriculares nacionais, e aí, gradativamente, o currículo básico foi deixado de lado. E aí, nós também viram que o currículo, que os parâmetros não davam conta das especificidades de cada região e de toda a problemática que foi apresentado. Formulou-se as diretrizes curriculares do estado do Paraná. Então, as diretrizes, elas não eram um documento que era um currículo propriamente dito, são diretrizes. Então, o professor tinha, dentro da sua escola, ele tinha autonomia para sequenciar os conteúdos, né, acrescentar algumas outras coisas mais específicas de cada região. Então, o professor tinha bastante autonomia dentro das diretrizes curriculares do estado do Paraná. Mas aí veio a BNCC, e a BNCC também tem uma grande campanha para sua implementação, e no Paraná, a partir da BNCC, foi construído o CREP, que é o Currículo da Rede Estadual do Paranaense, que entrou obrigatoriamente a partir de 2021 nas escolas, toda a rede básica do Paraná. E a diretrizes já não é mais o currículo vigente do estado do Paraná hoje em dia. Agora é o CREP. Então, os resultados. Os resultados da pesquisa revelam que a pedagogia histórico-crítica é uma tendência pedagógica que tem como objetivo principal a humanização dos estudantes, mediada pela apreensão dos conhecimentos historicamente constituídos. Nela, a arte tem um papel fundamental na humanização dos sentidos. A música é uma linguagem da disciplina de arte, juntamente com teatro, dança e artes visuais. Então, a pedagogia histórico-crítica apresentou avanços em relação à superação da polivalência, mas teve limites na efetiva implementação da música na educação básica em sua proposta de articulação das linguagens. Outro limite é a ausência de proposta metodológica para o ensino de música fundamentado no campo da música. Então, isso é algo que eu trato mais no texto, porque a indicação metodológica que tem nas diretrizes curriculares do Paraná é a proposta triangular elaborada pela Ana May Barbosa, e a partir dessa proposta triangular
faça uma adaptação para as outras linguagens, inclusive para a música. Então, não é uma metodologia fundamentada dentro do campo da música, por mais que essa fundamentação já exista. Então, a pedagogia histórico-crítica está aí, é uma pedagogia muito interessante para a superação das pedagogias tradicionais e outras. Ela ainda continua se colocando como uma pedagogia contra-hegemônica diante das reformas empresariais que estão sendo implementadas na educação brasileira como um todo. Mas na música ela tem um campo muito aberto ainda para pesquisa e para desenvolvimento das metodologias e conhecimentos. Então fica assim, convite, né? Quem se interessou, porque tem um campo vasto para pesquisa dentro da pedagogia, dentro da música, da pedagogia histórico-crítica. Então, com esses resultados, eu vou chegando ao fim da minha apresentação. Muito obrigada e até mais!